E aí, galera, tudo tranquilo? A data era 17 de agosto de 1966. A cidade Niterói, estado do Rio de Janeiro. Nesse dia, uma senhora com suas crianças avistaram acima ali do morro do Vintém uma luz muito estranha, uma luz muito forte. E não ficaram entendendo nada, né? E no mesmo dia que essas crianças e essa senhora tiveram, no caso, essa visão essa luz forte, esse objeto voador, essa coisa estranha, nesse mesmo dia ocorreram duas mortes, no caso. No dia seguinte, né, dia 18, um jovem, né, um adolescente, ele encontrou esses dois corpos no alto do morro, desse morro do Vintém. Aí quem seriam, no caso, os homens, no caso? São esses da foto aqui, pessoal. É o Miguel José Viana, 34 anos, casado, e o Manuel Pereira da Cruz, 32 anos, também casado. O que aconteceu com esses dois homens? Eles saíram, no caso, de Campos é uma cidade ali também, do município ali do Rio, e disseram, né, para suas esposas que iam para São Paulo, porque eles mexiam com eletrônica, né? Eles falaram que iriam comprar peças, né, material para o trabalho deles, alegando que em São Paulo era muito mais barato, e também falaram que iam comprar um carro, tá? Mas na verdade era mentira, tá? Na verdade eles acabaram indo mesmo para Niterói, né, onde acabou acontecendo a morte deles, lá em cima desse morro do Vintém. E alguns pontos, pessoal, que eu vou colocar aqui, que eu julguei importantes no vídeo que eu assisti, foi referente o lenço, né, com as iniciais MAS, né, porque ficaram sem saber esses lenços, por que dessas iniciais, porque segundo os familiares do Miguel e do Manuel, não tinham, no caso, parentes que tivessem essas iniciais, então não conseguiram chegar a a um motivo, né, desse lenço com essas iniciais. Às vezes pode ser só uma coincidência, alguma coisa, mas não conseguiram chegar realmente a uma explicação sobre esse lenço com essas iniciais. Tinha também, no caso, com eles, um bilhete com séries de letras e números, que também não conseguiram identificar o que seriam essas séries de letras e números. E o interessante também que junto com os corpos, né, tinha um bilhete escrito algumas coisas, pessoal, realmente bem interessantes e obscuras, né? Tipo, 16 estava escrito no bilhete, 16h30 está local determinado. Então, às 16h30 eles teriam que estar no local determinado, que a gente imagina, obviamente, que seja o Morro do Vintém. 18h30 estava escrito no bilhete, 18h30, ingerir cápsula após efeito, proteger metais e aguardar sinal mágico. Então, olha para vocês verem, gente. Será que isso seria loucura? Será que seria alguma experiência que eles estavam tentando fazer ali? Mas que tipo de experiência que era? Sendo que eles mexiam apenas com eletrônica? Será que eles estavam tentando fazer algum tipo de experiência fora do padrão? Não sei, pessoal. Realmente acho muito estranho. E o próprio nome que ficou conhecida essa história foi realmente as máscaras de chumbo, né? Porque eles também tinham, no caso, junto a eles ali, umas máscaras realmente de chumbo. As máscaras pareciam mais uns óculos de proteção
de chumbo. Acho que provavelmente eles queriam, no caso, se proteger de alguma coisa, de alguma luz, de alguma coisa, porque para poder utilizar essas máscaras, né, de chumbo, o chumbo realmente teria, não seria realmente nenhum tipo de coincidência, né? Eles teriam realmente interesse de se proteger de alguma coisa, mas realmente não foi suficiente, provavelmente, para sua proteção, e eles acabaram falecendo. O que aconteceu também, um detalhe muito interessante que os policiais acabaram constatando, é que eles estavam mortos, porque no caso demorou alguns dias para a polícia subir lá, no caso, para poder fazer a retirada dos corpos. E quando a polícia chegou, já verificaram que eles estavam mortos há 3 dias e eles não foram atacados nem por urubus e nem por ratos que tinham no local. Então, por que será? O que será que aconteceu? Será que tem alguma coisa a ver com essas cápsulas que eles ingeriram? Que realmente nem esses animais aí que comem a carniça, né, quiseram se chegar perto para poder comer os restos deles. Então, realmente é uma coisa bem sinistra, né? O que aconteceu? No meio de tudo, de todo aquele acontecimento, né? Logo no dia 21, acontece o assassinato de um detetive chamado Hilton Magalhães. E o que aconteceu? No meio, porque eles demoraram 3 dias para levar os corpos lá para o IML, né, para poder fazer a autópsia e tudo mais, os corpos do Miguel e do Manuel. Então, quer dizer, se eles faleceram no dia 17, no dia 20 levaram os corpos lá para o IML. Mas aí logo no dia 21 aconteceu esse assassinato do detetive Hilton. E aí, devido a ter sido um assassinato e era policial, aí os outros policiais ficaram pressionando lá os funcionários lá que faziam as necrópsias, né, para poder agilizar a parte do corpo do Hilton, que era o detetive que tinha sido assassinado. E aí, com isso, foram, no caso, deixado de lado os corpos lá do Miguel e do Manuel. Entendeu? Então, acabou que passando na frente. Já é um caso um pouco estranho, né? Porque foge o padrão, né? Mesmo sendo policial, né? Que tenha sido assassinado, aí no caso colocar na frente de um outro caso que já estava realmente na frente e também seria um caso extremamente estranho, realmente é um pouco contestável, pelo menos na minha opinião, né, pessoal? E o que foi um detalhe interessante também, isso no caso seria mais referente a furto mesmo, né? Porque foi encontrado 200, o equivalente, tá, pessoal? O equivalente há 10 anos atrás, em 2004, quando foi feito essa reportagem que eu vi, era o equivalente a mais ou menos R$ 200. Então, por dinheiro de hoje, que é 2017, vai ter uma atualização. Mas para 2004 era equivalente, foi encontrado nos bolsos, nas calças lá do Manuel e do Miguel, mais ou menos R$ 200 em dinheiro, sendo que eles tinham levado o equivalente a R$ 3.000, tá? Porque eles falaram que ia comprar um carro, tal. E então, segundo informações até inclusive da própria esposa de um deles, eles teriam no caso levado R$ 3.000. Então, quer dizer, o dinheiro também sumiu quase todo, né? Só acharam o equivalente a R$ 200 do dinheiro no caso de hoje, né? De hoje não, de 2004, que foi quando foi feita essa matéria. Aí com isso, foi investigando o caso, né? Aí chegou a um suspeito, a um senhor chamado Elcio Gomes, tá? E aí no caso acabaram constatando que esse Elcio Gomes ele era espírita, tá? E ele no caso era amigo tanto do Miguel quanto do Manuel, eram 3 amigos, né? E aí acabaram caindo suspeitas sobre esse Elcio, né? Porque ele era espírita, ele no caso também fez com que o Miguel e o Manuel seguissem a mesma doutrina espírita que ele praticava, tudo, mas o problema não seria esse, né?
religião não tem nada a ver. Mas o problema é que esse Elcio Gomes, né, ele fazia certas experiências que ele alegava, tipo umas explosões, tudo alegando que estava ligado, no caso, à doutrina espírita que ele seguia. Então é uma coisa que até inclusive eu desconhecia, porque pelo vídeo que eu vi, ele fazia realmente uns testes lá, fazia umas explosões em locais afastados, então realmente acabou sendo caindo essa suspeita sobre ele, mas aí acabou não sendo confirmada. E um outro detalhe também, que aí começou a realmente o caso ficar um pouco mais sinistro ainda, né? Porque é um caso que você vê que você encontra os cadáveres ficaram 3 dias lá, nem urubu nem rato não quis comer. Aí vai, olha que fato que aconteceu, pessoal. As vísceras dos dois, do Miguel e do Manuel, elas foram jogadas no lixo. Quer dizer, em vez lá do pessoal lá que fazia necrópsia deixar tudo lá separado, né, num local apropriado, realmente para descobrir exatamente o que foi a causa da morte dos dois, não. Eles pegaram e jogaram as vísceras no lixo. Então, o que será que aconteceu? Será que foi alguma ordem do governo para fazer isso? A própria polícia entrou em contato com o governo queria abafar alguma coisa e mandou jogar essas vísceras no lixo. Então, pessoal, realmente é um caso, mas a gente podia dizer aí, olha, que deixa a gente realmente pensativo, né, do que poderia ter acontecido. E aí passou o tempo, passou o tempo, passou o tempo, depois de um ano, aí eles foram, no caso, fazer a exumação, porque ninguém estava aceitando uma situação daquela, né? Um crime realmente que acontece, um crime estranho desse, sem realmente solução, né? Sem achar causa morte, sem achar nada. Aí foram fazer a exumação do corpo, no caso, depois de um ano. E aí, quando desenterraram, não sei se eles estavam enterrados, provavelmente não, eles deviam estar em gavetas, né? Mas aí foram, no caso, tirar os corpos deles para fazer a exumação. Aí constataram que os corpos estavam lá, como se diz, mumificados, né? E no caso devido a excesso de formol. Então, um detalhe também interessante. Mas mesmo depois de tirarem os corpos, fazer a exumação, acabaram que não conseguiram definir realmente a causa da morte. O médico lá que fez, o médico legista que fez os testes lá que tinha que fazer para ver se descobria, mesmo após a exumação, ver se conseguia descobrir a causa da morte dos dois, acabou não descobrindo, pessoal. Então realmente ficou um caso bem assim, sinistro mesmo, né? Mas aí depois chamaram o ufólogo, tudo para ir até o local, lá no Morro do Vintém e tudo mais, né? Mas uma coisa que eu achei muito estranha também, porque que coisa forte, gente. Que experiência que o Miguel e o Manuel fizeram lá em cima desse morro, porque olha que coisa interessante. No local lá que aconteceu a morte dos dois, né? Onde que foram retirados os corpos, lá em cima do Morro do Vintém, o mato, no caso, não tinha crescido mais ali no local. Então, olha que coisa mais forte, gente. Ali tudo é mata, entendeu? Agora, que coisa mais forte que aconteceu ali onde os dois morreram, que nem mato mais conseguiu nascer, entendeu? Ficou provavelmente vários, mais de ano aí sem nascer mato naquele lugar. Então, pensa bem que coisa forte. Seria uma radiação? Seria o que isso? Então, é uma coisa realmente bem, bem misteriosa mesmo. Mas o que eu achei, pessoal, agora o que me deixou mais de cara mesmo com esse caso, foi que foram tentar, no caso, localizar um inquérito após alguns anos, para tentar reabrir de novo, tentar descobrir o que aconteceu, porque ficou realmente um mistério, né? A morte desses dois homens lá. E aí foram tentar localizar o inquérito e acabaram se deparando com a caixa lá onde estava o processo do inquérito vazia, sumiu o inquérito.
Aí teve policial lá que veio querer dizer que não, já fazia muito tempo, e com o tempo os processos realmente são jogados fora, tudo, mas gente, pensa bem, um caso tão estranho desse, um caso tão sombrio, um caso tão assim que gera dúvidas sobre o que seria. Seria extraterrestre? Seria espírito? Seria o quê? Aí eles simplesmente pegaram e sumirem com o inquérito, gente. Então, para mim, foi uma coisa realmente que deixou mais dúvidas ainda. Será que o governo, mais uma vez, hein? Será que o governo que queria realmente abafar alguma coisa para não gerar desespero na população? Não sei. E mais um, olha que interessante o que foi acontecer vários anos depois, pessoal. Em 1981, tá? Teve um detetive chamado Saulo Soares de Souza, que ele participou de todas essas investigações sobre esse caso na época, né? Aí ele acabou sendo internado num hospital para fazer um procedimento e, e com aquilo, no caso, que ele estava no hospital, ele acabou tendo uma sensação, no caso, de estar levitando. Olha que estranho. Bem, poderia ter acontecido sei lá, uma variação da cabeça dele, devido a estar internado, não sei, pessoal, mas olha que estranho. E nessa alucinação, o que aconteceu? Ele foi e chamou os enfermeiros, por quê? Porque ele estava vendo um objeto no céu, um objeto não identificado, próximo ali ao hospital que ele estava internado. Aí ele chamou os enfermeiros, né? E ele nem os enfermeiros estavam identificando, falando, mas o que é aquilo lá no céu? Aí os enfermeiros, mas será que é balão? Será que não é balão? Ficaram na dúvida. Mas olha que interessante, não é qualquer pessoa que sai vendo objeto não identificado assim no céu. Eu, por exemplo, nunca vi. Vocês aí que estão me ouvindo já viram objetos não identificados no céu? Eu nunca vi. Mas olha que coincidência. Um cara que participou, tá, dessas investigações, desse caso misterioso aí, dessas máscaras de chumbo, ele, em 1981, ele verificar esses objetos não identificados aí, não foi só ele que verificou, os enfermeiros que estavam no hospital também ouviram e não conseguiram identificar o que era, ficaram na dúvida se era balão, se não era. Então não é muita coincidência a mesma pessoa que participou de uma investigação ter essa alucinação, ter essa visão, e não só ele, né, outras pessoas que estavam ali junto viram também. Então é uma coisa realmente que uma coincidência, pode ser coincidência, mas sei lá, acho que devido a ele ter tido contato com esse tipo de coisa aí que a gente desconhece, né, eu acho que pode ter acontecido sim alguma coisa aí de ter perseguido ele e acabou com que ele tenha tido essa sensibilidade aí de ir, né, até a janela de onde a janela do hospital e ver no caso e chamar os outros ali para presenciarem esses objetos aí no céu. Esse objeto ou esses objetos, eu não consigo identificar para vocês aí se era um ou mais de um. Mas então, pessoal, esse caso aí foi o caso aí das máscaras de chumbo, né? Um caso aí que ficou aí realmente sem solução. Não sei se vocês têm alguma novidade sobre esse caso, entendeu? E o que vocês acham que seria isso, entendeu, pessoal? Você acha que foi algum tipo só uma coisa normal que esses dois, o Miguel e o Manuel, foram tentar fazer uma experiência lá em cima desse morro aí e acabou dando errado? Eles tentaram misturar algum tipo de substância muito forte, acabou dando errado e foi só uma simples é, intoxicação que eles acabaram morrendo devido a estar utilizando algum material muito forte, como chumbo, alguma coisa desse tipo, ou realmente teve alguma coisa a ver com extraterrestre? Porque conforme eu falei lá no começo, a senhora e os filhos viram o objeto não identificado lá em cima do morro, na data que ocorreu a morte desse Miguel e desse Manuel.
E por que essa desaparecer inquérito? Por que ficar tão abafado assim esse caso? Será que teria alguma coisa? Igual aconteceu muito, gente, o negócio que eu gosto de lembrar também é aquele caso do ET de Varginha lá. Ficou muito mal contada aquela história. Entendeu? Então, esse caso também dessas máscaras de chumbo aí, do Miguel e do Manuel, também ficou uma coisa muito sinistra. E o que eu acho interessante, se realmente, pessoal, não adianta, as autoridades eles nunca vão confirmar, né? A parte aí da aeronáutica, tudo, eles nunca vão confirmar a existência dos objetos voadores não identificados. Mas por que eles fazem isso? Eles querem realmente não deixar a população entrar em pânico? Eles ficam sempre abafando ali? Será que é isso? Não sei, pessoal. Então é uma coisa realmente para a gente pensar muito. E eu queria que vocês colocassem nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acreditam, no caso, em extraterrestres? Eu acredito, pessoal, porque eu acho que o nosso universo é muito grande para existir, no caso, vida inteligente só aqui na Terra. Então eu acho que existe vida inteligente em outros planetas, né? Vida assim não inteligente, animais que não são irracionais, isso eu tenho praticamente certeza que existem em outros planetas, né? Porque vai existir bactéria, vai existir esse tipo de coisa. Mas a parte realmente que eu tenho quase certeza, né? Eu acredito que exista, mas ainda fico um pouco com o pé atrás, é realmente sobre vida inteligente, igual a nossa, entendeu? E aí, como que vocês acham? Vocês acreditam que existe? Vocês acham que eles são tão inteligentes quanto os seres humanos? Vocês acham que eles são mais inteligentes que os seres humanos? Coloca nos comentários aí o que vocês acham. Se vocês acreditam, se vocês não acreditam. Esse caso aí dessas máscaras de chumbo aí, tem a ver só com extraterrestre, ou tem alguma coisa a ver também com a parte espiritual? Porque vocês lembram que eles tinham um amigo lá que mexiam com experiências ligadas a espíritos também. Então, pessoal, realmente é um caso que eu assisti aqui e fiquei realmente bem intrigado, tá? Mas eu quero agradecer, pessoal, um inscrito aqui. Ele tem até um nick aqui bem diferente. Olha o nick dele aqui, ó. Sua testa, meu alvo. Então, não, não vem, não quero que minha testa seja teu alvo, não, meu amigo. Mas eu quero muito agradecer o teu comentário num vídeo meu anterior, me dando, no caso, a sugestão para falar sobre esse caso aí das máscaras de chumbo, porque eu não conhecia e depois que eu fui estar pesquisando aqui, realmente achei muito interessante e eu só tenho a te agradecer, viu, meu amigo? Aí, então tamo junto aí e sempre que você quiser comentar aí, dar sugestão aí, eu sempre vou estar agradecendo, tá bom? E pessoal, então agora pedir para vocês aí deixar o like no vídeo, tá? Se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo aí nas redes sociais. As pessoas aí que você conhece, que gostam desse tipo de assunto, de ufologia, de espíritos, principalmente ufologia, né? Porque esse caso, para mim, dessas máscaras de chumbo aí, tá mais ligado realmente à ufologia e é um caso realmente bem intrigante. Aí você compartilha com seus amigos aí que gostam desse tipo de assunto. Pessoal, então estou indo aí. Bom dia aí para todos vocês. Agradeço aí por ter me dado a sua atenção. Um abraço a todos e tchau.